don't know if, yeah, I think people on the screen. Who do we have still on the screen? We have Pedro and Flores and Tatiana Berenjay. So welcome also to those of you joining us online. I'll keep my remarks very quickly, and also we'll kind of synthesize them at the end, and try to keep this as strict about time as possible, so that we can really enjoy our discussion. And I think that this panel fits very nicely with the one that preceded it for a couple of different reasons. It's not just that we're intellectually historicizing the development of dependency theory, but also looking at it institutionally. So we'll get back to ideas tomorrow, but I think what you'll find in this panel, which is very well constructed, are different ways and different institutions of looking at contexts that produced this kind of thinking, or as Stella was gesturing towards, the conditions of possibility for certain kinds of thinking. And our three panelists today do this in very different ways. And we'll start with Rafael Lloris, who is a professor of Latin American history at the University of Denver, Colorado. And we have the benefit of having him here in Paris for an extended stay, for those of you who want to engage with him more, at the Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. And among his many publications, and there are very many, he's the author of Qual Desenvolvimento, os debates, sentidos e lições da era desenvolvimentista, with Paco Editorial in 2017, as well as Transforming Brazil, A History of National Development in the Post-War Era, with Routledge, 2014. And he's also quite prolific in his edited volumes, of which we have most recently Amazônia no século XXI, Trajetórias, Dilemas e Perspectivas. This is Alameda 2022, just came out this year. And today, right now, his paper will be entitled As Raízes Dependentistas do Pensamento Eusebiano. So, welcome, Rafael. Thank you very much. Muito obrigado. Eu vou falar na língua do país que estamos de maneira mais central analisando. Então, vou falar em brasileiro. Esses dias alguém me falou que eu falo brasileiro. É verdade. Eu acho que é brasileiro, o melhor nome para a nossa língua. Bom, prazer estar aqui. Eu queria parabenizar o Ian aqui em nome bom, tá ali o outro também, organizador, e o Flores não está aqui, mas parabenizar muito. Acho que é uma iniciativa fantástica e muito importante, né, no momento que a gente está pensando nessas questões, e acho que o consenso que já ficou claro nesse meio dia de trabalho que é o momento de revisarmos todos, né, esse tipo de ideia. Eu acho que é uma coisa que já tem sido feita e precisamos mais espaço assim. Então, eu agradeço muito o convite e parabenizo a iniciativa. Eu vou falar, acho que um pouco de ideias também, não só dos contextos de possibilidade, da formulação de ideias, mas de como elas evoluem um pouco, né? Eu acho que sim, dá para caber nesse período de tempo, e depois quero, claro, dialogar com os colegas. Bom, a ideia era tentar pensar um pouco como é que era um pouco essa sequência das ideias eusebianas, relacionando tanto com a CEPAL, na verdade, como com a teoria da dependência, né, como mais ou menos esse fio condutor, né, que a gente passa um pouco do pensamento estruturalista cepalino para a dependência, né. Eu acho que o Eusébio teve um papel nisso, embora não tenha, na minha visão, sido tão reconhecido quanto eu acho que caberia, assim como talvez não tenha florescido, né, no potencial da sua articulação para fazer esse tipo de, não necessariamente meio de caminho, nem todas as ideias cepalinas para a dependência passaram pelo Eusébio de maneira alguma, mas no que passou, no que tange ao Eusébio, eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender um pouco melhor. Bom, primeiro lembrar que, claro, né, esse período aí da Guerra Fria, a segunda metade do século XX, é um período de transformações imensas no mundo, não só a construção da bipolaridade que vivíamos, mas o processo de descolonização também, né, e também as transformações no sentido da expansão da economia capitalista, a transnacionalização de mercados, né, são transformações que vão desde a linha política, diplomática, assim como econômica,
tecnológica e política também, né? Foi a construção de um projeto multilateral. Nesse contexto, do ponto de vista das transformações que ocorriam, o Brasil, a economia e sociedade brasileiras eram uma das que experimentaram, né, de maneira muito clara, as maiores transformações, né, da sua trajetória histórica, assim como em graus comparativos dentro do mundo, né, uma das economias que mais cresceu, mais se transformou e mais se industrializou, certamente na América Latina e mesmo em escala global. Houve um alto grau não só de crescimento econômico, como de industrialização, né, acima de 10%, 12% em média ao longo da década de 50, que eu chamo da década desenvolvimentista, né, uns períodos mais transformadores da economia e sociedades brasileiras, e ao longo de um processo de urbanização também muito acelerado, né, que vai se aprofundar nos anos 60. Mas essa década de 50 como uma década muito importante nesse processo. Isso ocorreu centrado numa coordenação maior entre atores privados e públicos, envolvendo, né, novas formas de articulação para o papel do Estado na economia. Isso não começou nos anos 50, isso vem de antes, vem nos anos 30, 40, mas eu acho que se aprofunda, chega assim a uma maneira mais consolidada, mais coordenada nos anos 50. Se fundavam na noção, mais cedo alguém comentou sobre isso, não me lembro agora, não queria dar os créditos, não sei se foi você, desculpe, que falou que essa noção de que desenvolvimento é industrialização, né? Eu acho que não sei, mas enfim, essa ideia foi lançada antes, eu queria chamar a atenção de que, de fato, né, para bem ou para mal, acho que o colega da Índia que falou isso, né? E acho que no caso da Índia também foi muito claro isso, né? Mas no caso da agenda desenvolvimentista dos anos 50 no Brasil, acho que de maneira mais ampla, regional, Cepalina também passava muito, né, para essa noção da necessidade quase que sine qua non, para alcançar a autossustentabilidade de crescimento, a autossuficiência econômica, né, romper a dependência econômica dos mercados globais, a necessidade da industrialização, que deveria estar ao cabo, né, deveria estar ao encargo da coordenação do papel do Estado. E há uma correlação muito clara entre a necessidade da autossuficiência ou maior independência econômica para uma autonomia política, né? Isso estava muito, muito coligado. Essas ideias vêm do pensamento cepalino e se tornam muito, muito presentes. A Estela acabou de mencionar isso, né? Eu acho que foi mencionado também mais cedo, que o Brasil é o grande país, né, latino-americano, não só, mas um dos grandes casos onde a recepção das ideias cepalinas foi muito forte. Isso ia de elites estatais. Celso Furtado tem um papel importantíssimo na trazer essas ideias cepalinas para o Brasil, no grupo de estudos esse que a Estela mencionou, CEPAL-BNDE, que ele coordena, assim como outra, formando a burocracia brasileira ao longo do ideário cepalino, mas também outras esferas, né, políticas brasileiras, sejam elas burocratas, mas também parlamentares, do executivo, inclusive diplomáticas, né? Eu traço algumas desses trabalhos, inclusive em alguns textos meus, aponto isso, como é que isso influenciou, né, o ideário, assim como elites econômicas. Houve publicações, publicações da CEPAL financiadas por industriais no Brasil, né, que ajudavam a pagar, a CNI ajudou a promover, a publicar obras cepalinas. Então, quer dizer, houve de fato uma certa coordenação, né, de implementação disso. Do ponto de vista do pensamento mais coordenado, eu acho que é difícil definir o que é exatamente esse pensamento, porque ele de fato uma das ideias que eu tento apontar aqui, de fato ele se vê e é, de fato, multidisciplinar, que ele é um pensamento intelectual, mas ele é um pensamento que se vê como engajado, atuante, né? Então, como digamos assim, o que ele se via mesmo, né? Como o que depois o Toledo vai chamar de fábricas de ideologias, né? Que é o ISEB nesse sentido, né? O ISEB é o grande espaço de pensar desenvolvimento nacional numa perspectiva formal. Desculpa, dá para passar? Né, como o grande centro de pensar, os grandes think tank, né, essa noção não existia na época, mas ele ocupa esse espaço. É criado em 55, interessantemente no governo não desenvolvimentista de Café Filho, por uma série de questões históricas específicas, de articulações, de contatos de pessoas, que era o ministro da Educação na época, contato com Hélio Jaguaribe, que era o grande formulador da tese, a necessidade, né, do que seria o ISEB, mas ele então ocupa esse espaço. Ele é composto por intelectuais de várias matizes e várias trajetórias, em geral não necessariamente acadêmicos, né, de formação ou de atuação,
mas que defendem em comum, né, a necessidade de pensar a formulação de um projeto de desenvolvimento nacional que vê o Estado como grande promotor desse projeto de desenvolvimento nacional centrado na industrialização acelerada e, em grande parte, para a maioria dos seus autores, Jaguaribe é um que evolui nessa tese, né, em bases nacionalistas, ou seja, o que depois vão ser chamados dos commanding heights, né, ou seja, as áreas centrais da economia deveriam estar na mão do Estado, né, a função do papel do Estado em coordenação, isso embora em associação, né, com empresários nacionais também, né, na medida do possível. Se para os ezebianos a condição de subdesenvolvimento, né, que eles em vários textos começam a tratar como condição semicolonial, e é uma coisa que estava sendo comentada no painel de antes, né, existia uma percepção muito clara, isso que inclusive o Flores falou muito bem antes, né, do que o processo de descolonização estava ocorrendo nesse período, existia uma percepção muito clara. Eu acho que a gente ainda não conseguiu mapear muito bem, eu acho que o Flores está tentando fazer isso um pouco, né, essa coordenação com os novos países surgindo no mundo, mas claramente existia a percepção desse processo. E tanto que eles têm percepção de que eles não eram colônias recém-emancipadas, recém-independentes. Portanto, articulavam essa noção de que a gente é independente há mais de 100 anos, mas a gente ainda enfrenta problemas da dependência, né? E, portanto, quem somos nós? Nós não somos recém-emancipados, mas não somos, né, portanto, ex-colônias, mas talvez então aí a noção de semicolonialidade, né? Que definida se para eles era definida também por questões econômicas, ou seja, altas taxas de desemprego ou subemprego, produtividade econômica baixa, salário, né, renda per capita baixa, fragmentação social entre setores envolvidos em espaços dinâmicos da economia e outros ligados a uma economia mais tradicional. A condição semicolonial também era definida, e talvez acima de tudo para alguns autores, por exemplo, o diretor do ISEB, né, o primeiro grande e influente diretor, Roland Corbusier, por uma condição de alienação. Isso também é muito importante, claro, para Álvaro Vieira Pinto, né? Ou seja, a falta de conhecimento de si próprio como nação e a falta de ter um projeto centrado nos interesses da nação, né? Em oposição aos interesses de fora da nação, os atores de fora da nação que estariam, de fato, coordenando, né, de fora esse país. E superar a condição de alienação ou de resgatar o país desse estado semicolonial requeria unir esforços de diversos atores, né, que se daria por meio da formulação de um conhecimento aplicável, que eles chamavam, né? O conhecimento ele tem que ser um conhecimento aplicável. Não adianta alguns autores são muito mais abstratos, a sua formulação, Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, que é um filósofo muito importante, mas tinha essa articulação de que havia necessidade de formular o conhecimento que poderia ter um papel, né, claro na formulação, na resolução da situação do subdesenvolvimento, da dependência ou da situação colonial ou semicolonial. Passava, portanto, a função do ISEB era a formulação, né, isso vem lá dos textos iniciais do Hélio Jaguaribe, mas é partilhado por os ezebianos em geral, a formulação do que eles chamam de ideologia, do que ele chamou de ideologia do desenvolvimento nacional, né, como a principal tarefa. Por exemplo, só para citar as palavras do Corbusier, poderia citar Jaguaribe, poderia citar outros, ele diz, o ISEB tem que formular uma narrativa do que queremos ser como nação, uma imagem de um destino compartilhado que para ser viável tem que ser definido pela própria nação no seu projeto de desenvolvimento. Ou seja, é muito, muito claro essa questão da noção da aplicabilidade desse conhecimento tem que ser colocado. Portanto, eu queria traçar aqui algumas ideias sínteses para chegar ao que eu quero de fato fazer, que é uma comparação um pouco mais nessa linha, né, da trajetória das ideias. Eu diria que, apesar de um linguajar, por vezes, filosófico, né, por exemplo, em Álvaro Vieira Pinto, ou em Guerreiro Ramos, ou em Corbusier, né, e mesmo Jaguaribe, Cândido Mendes, e muito influenciado por um pensamento existencialista, europeu, humanista, autores como Karl Jaspers, né, do período, é um ideário fortemente também influenciado pelas ideias cepalinas, né, as noções de desenvolvimento formuladas pela CEPAL. Por exemplo, as teses da necessidade da expansão de atividades econômicas modernas, né, dentro dos setores tradicionais estagnados da economia, a fim de que o crescimento econômico sustentável pudesse ser atingido. Da mesma forma, a necessidade da redução da diferença, né, entre as matrizes industriais do mundo e as áreas de economia de base primária. O que requereria, e aqui é uma coisa interessante, que, embora se estivesse buscando a formulação de uma ideologia de desenvolvimento nacional, a articulação requeria também a articulação
de outras nações que estivessem enfrentando os mesmos desafios, que estivessem partilhando dessa condição da semicolonialidade, né? Isso é muito claro, por exemplo, o próprio Jaguaribe, mas em Cândido Mendes, entre outros, falam que como existe essa partilha, é algo, eu diria, um pouco embrionário na sua totalidade, mas apontam isso a necessidade de uma articulação. Eles chamam isso muito mais da perspectiva regional latino-americana, não é um foco tanto, chamaríamos depois, sul-global, mas de que é um esforço, né, partilhado dos países e sociedades em busca da superação da condição da colonialidade ou da semicolonialidade. Ou seja, em algum grau, daria mesmo para se dizer que os cepalinos, e eu acho que aí tem um eco interessante com as análises mais formuladas depois, pelas muitas das análises dependentistas, apontam que superar a realidade do subdesenvolvimento requer sim a eliminação de divisões socioeconômicas do mundo existente, divisões socioeconômicas globais entre as estruturas econômicas, as estruturas da economia global, né, que existem entre nações industrializadas ou economias industrializadas e não industrializadas. Ou seja, mesmo que tal noção não tenha, na sua totalidade, sido bem formulado no ponto de vista prático de como atingir isso, né, e eu acho que não chegamos, portanto, ao grau de reflexão que muitos outros autores dependentistas vão chegar a formular mais tarde, havia sim muito clara necessidade de que o desenvolvimento tivesse que ser buscado em uma escala mais ampla do que o próprio Estado-nação, embora, né, se formulasse ao pensamento de uma ideologia nacional. Essa busca tinha que ser regional e, de algum grau, pode-se perceber também, mesmo mais ampla, diríamos hoje, né, global. Então, eu gostaria de terminar falando o seguinte. Embora pareça, portanto, né, que a radicalidade, ou a possível radicalidade de algumas noções e demandas esebianas não tenham assumido, no seu momento, todo um potencial de colaborações formais no que hoje poderíamos chamar de sul global, por várias razões que eu acho que seria interessante pensar junto aqui, uma delas sendo um caráter muito nacionalista dos próprios esforços esebianos, que era patrocinado pelo governo federal, que era uma instituição fechada para esses próprios, né, portanto, para pensar o desenvolvimento do Brasil. Uma das razões, embora isso seja verdade, é importante reconhecer também que já havia no pensamento esebiano, espero que você concorde, um reconhecimento da que a dependência latino-americana, né, partilhava muito da realidade presente nos países recém-emancipados da África e da Ásia, e que, portanto, a superação de tal condição requeriria um esforço mais amplo. No mesmo sentido, vou ler para questão de tempo, sabemos que a reflexão dependentista enriqueceria as análises sobre os limites estruturais dos mercados mundiais para uma inserção não dependente das economias subdesenvolvidas, e que avançou também na reflexão sobre a multidimensionalidade da dependência para além das questões do termo de troca, pelo menos em alguns autores. Mas aqui também eu entendo que caberia resgatar o pensamento esebiano, que também articulava a noção, infelizmente, muitas vezes não reconhecida, de que a condição de alienação semicolonial era também uma situação, uma realidade não somente econômica, muito pelo contrário, implicava outras esferas da realidade nacional. E, portanto, a superação do desenvolvimento implicava também, é muito interessante, uma outra linha de reflexão, chegaria até no pensamento pós-colonial ou descolonial, no sentido de que muitos desses autores estão pensando a questão de que após a emancipação a mentalidade continua colonizada, né, que vai ser muito desenvolvido por Fanon e outros autores, né, um pouco posteriores em termos de cronologia, mas enfim, seria uma outra linha de pesquisa, um subsetor, né, eu acho que essa linha que estava conversando antes com a Estela. Por fim, parece, né, que entendemos por muito tempo aí que a lógica mais acomodacionista, interclassista esebiana e talvez mesmo cepalina, né, de que a superação do subdesenvolvimento requer uma frente nacional de atores, né, para a industrialização, talvez a crítica dependentista dos limites disso tenha certamente tido um papel importante, ou seja, a gente aceitou isso como uma tese, né, a crítica como algo importante, que teve também corroborada, de certa maneira, ou pelo menos entendida assim, o golpe de 64 como a prova, né, cabal da impossibilidade de um projeto de desenvolvimento nacional, da burguesia nacional, porque ela não se manifestou, porque ela não existe, porque ela ainda continua entreguista, enfim, né, a gente por muito tempo aceitou essa percepção, que não quer dizer que ela seja errada ou não, mas eu acho que seria importante, como hipótese de trabalho, perguntar se não é importante rever essa noção, né? Seja uma crítica marxista ou não
da teoria da dependência. Eu queria só terminar dizendo e citando aqui entrevistas que eu fiz com Cândido Mendes e Hélio Jaguaribe no início dos anos 2000, que ainda estavam vivos então, e que eram os dois, né, remanescentes do ISEB, que afirmavam que o multiclassismo proposto pelo ISEB, visto por tanto tempo como ingênuo, impraticável, não realizável, né, como talvez até conservador, entendiam esses isebianos, né, no seu período final de vida, né, nos seus 80 anos, que de alguma maneira o governo Lula, com todos os seus acomodacionismos no início dos anos 2000, era a realização do projeto isebiano finalmente no Brasil. Eu não estou aqui para concordar com eles ou não, mas apontar, né, de que numa perspectiva de longo prazo, eu acho que esse tipo de provocação, talvez, colocaria isso como provocação, né, seria importante para ajudar a pensar um pouco se a gente não deveria rever um pouco como hipótese de trabalho, né, essa visão que tomou como dado, né, que as teses isebianas eram acomodacionistas demais ou impossíveis num contexto de dependência se aprofundando, né, das sociedades brasileiras e latino-americanas do início dos anos 60 e meados dos anos 60. Seria isso. Muito obrigado. Well, thank you, Raphael, also for staying under time. I think you clocked in at 17 minutes, so that's a good thing. I just wanted to say one more time how much I'm enjoying this and learning a lot from all of you. Here, we're happy now that Margarita has joined us, so our panel is complete here. And I also just wanted to say, I forgot to mention this in the beginning as people were trickling in, but some of the comments from the last session and you pointing towards, reconstructing this genealogy from the earliest period of if we want Cal Prado Jr., but, Isebi in the kind of 50s and then into this later period, and then what we might want to do after we do this, more of this historicization, is look beyond this, right, to maybe what we might call post-dependency, or where it's used elsewhere, and just so that it's on everyone's radar as well. People talked about Africa. Samir Amin obviously is a place to look, but also another kind of place that's interesting as a locus of these discourses is in Dar es Salaam, at the University of Dar es Salaam, which is going through a socialist experiment in the 1970s, which has Samir Amin, but also people like Walter Rodney and Issa Shivji, and these kind of people who are using dependency in the way. So, yeah. That being said, I'm not here to make general comments, but to introduce Elisa here, who is a Marie Curie postdoctoral fellow at the Aix-Marseille Université, where she's affiliated with the Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. For those of you who don't know her, Elisa completed her PhD at the University of Sao Paulo in 2017, and I think that's around the last time that I saw her. Since then, she's been a Sebrapi postdoctoral fellow, among other things, with experience at Princeton University in the US and many other places. Elisa's PhD dissertation was entitled in English, Meritocracy of Ties, Genesis and Reconfigurations of the Space of Economists in Brazil, Meritocracia dos Laços, and it deals with, among other things, what she'll talk about today, and that's Brazilian economists in exile at SAPAL and elsewhere. It is extremely well-researched, fascinating topic, many of which, the fruit of which you can see in many articles published subsequently. So today her paper, I forget, I have the French program here, is entitled The Circulation of Intellectuals and the Origin of Dependency Theory, but I think she said she'll be giving her talk in Portuguese. So welcome to Elisa. Obrigada. Bom, como cada está falando na sua língua, eu vou falar em português. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento e o convite de vocês para participar dessa discussão tão instigante sobre a formação, difusão e atualidade de uma teoria produzida no Sul Global que alcançou uma influência bem além do seu lugar, momento e campo de estudo de origem. Nessa mesa, que discute o contexto histórico da teoria da dependência, é pertinente pensar sobre as condições específicas que fomentaram esse desenvolvimento teórico.
eu proponho que a gente pense a gestação das teorias da dependência a partir da sociologia dos intelectuais, tomando em consideração 3 fatores que ajudam a entender a sua originalidade e atualidade, e talvez até mesmo que nos levem a pensar sobre quais elementos seriam centrais para que uma teoria do Sul global possa alcançar um estatuto internacional. O primeiro desses fatores seria a própria internacionalidade, ou seja, os encontros internacionais e interregionais, notadamente no caso dos interregionais entre pessoas de diferentes regiões do Brasil que não teriam se reunido se não fosse o exílio, e o desenvolvimento de uma perspectiva histórico-comparativa de análise que são proporcionados por um exílio em uma cidade que já era um centro de circulação da intelectualidade latino-americana, Santiago. A interdisciplinaridade, provocada pela convergência entre economia e sociologia, que ganha corpo na crítica às teorias da CEPAL, motivadas pelas reflexões acerca do golpe militar no Brasil. E, em terceiro lugar, a proximidade com a prática política, que se dá na convivência com os políticos brasileiros exilados e na aproximação entre academia e militância em um contexto de radicalização política no Brasil e no Chile. E que está, no caso, na origem da divergência entre as 2 vertentes da teoria da dependência sobre as quais eu vou falar hoje. Eu tentarei costurar essas 3 dimensões discutindo a tessitura das redes de relação subjacentes à gestação das teorias da dependência, reconstruindo eventos e encontros desse período a partir de entrevistas pré-existentes, entrevistas que fiz na minha pesquisa de pós-doutorado precedente sobre o exílio brasileiro no Chile, biografias, autobiografias, memoriais e literatura secundária. E eu tentarei correlacionar essa narrativa com as questões atuais da minha pesquisa atual sobre o exílio brasileiro na França. Anedoticamente, a gente poderia dizer que o impulso às reflexões sobre a dependência de Cardoso e Faleto veio primeiramente do estabelecimento de uma república de adultos resultante da partida para o exílio em 64, em Santiago, 64-65, apressada e sem as famílias de Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Veffort e Wilson Cantoni, que foram morar juntos. Fernando Henrique conta que ele já conhecia Furtado, pois quando fez uma pesquisa no Nordeste e visitou as ligas camponesas, ele acabou vendo Furtado, que era diretor da Sudene, jantando com ele e tecendo vínculos pessoais que se reforçaram nas sucessivas visitas a São Paulo. Veffort, Cantoni e Cardoso os conheciam da Universidade de São Paulo. E Cardoso já tinha algum contato com a Comissão Econômica para a América Latina antes do golpe militar, pois havia feito um trabalho sobre os empresários no Brasil para uma pesquisa liderada pelo sociólogo espanhol exilado José Medina Echevarría, que a partir de 52 liderou a formação de um núcleo de desenvolvimento social na CEPAL. Furtado conta em suas memórias que em 1951 ele mesmo havia discutido com o diretor da CEPAL, com o Prebisch, a possibilidade de contratar um sociólogo e que ele fora conversar com Medina, à época exilado em Porto Rico, para sondar o seu interesse em se juntar à comissão. Furtado diz ter explicado o alcance e a orientação dos trabalhos, o interesse que ele tinha na aproximação interdisciplinar entre economia e história, e o quanto seria importante para a CEPAL a constituição de um núcleo de sociólogos. Após a sua colaboração pontual primeira com a pesquisa de Echevarría na CEPAL, em 1962, Cardoso foi convidado por ele para se juntar à organização. Na ocasião, ele recomendou Veffort para a posição que lhe fora oferecida. Mas após o golpe, sabendo da partida de Cardoso para a Argentina e de sua disponibilidade agora para uma nova posição, o sociólogo espanhol voltou a convidá-lo, dessa vez com sucesso. Conforme conta Cardoso, e eu cito minha entrevista, o Chile era o seguinte: o Chile era uma espécie de capital dos exilados. Todo mundo ia para o Chile, dos vários países da América Latina, e se juntava a isso o prestígio da CEPAL, sob a liderança de Prebisch e com a presença de Furtado. O reforço do time de sociólogos da CEPAL, em meados dos anos 60, e o contexto político do golpe brasileiro provocaram uma inflexão na direção dos trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Social.
Não se tratava, no caso, de pensar os aspectos sociais do desenvolvimento em paralelo aos fatores econômicos, mas de tentar entender os limites ao desenvolvimento econômico que eram impostos por fatores políticos e sociais. Assim, o estudo das estruturas locais de classe, das associações entre o nacional e o estrangeiro, das estruturas de poder e sistemas políticos, buscava compreender por que, mesmo em casos nos quais havia um avanço da produção industrial e da modernização econômica, nem sempre havia desenvolvimento socioeconômico com melhoria geral das condições sociais. Tais indagações confrontavam vocalmente a abordagem das teorias da modernização, em voga sobretudo nos Estados Unidos, que pensavam uma progressão em etapas lineares e necessárias do desenvolvimento. Mas elas não deixavam também de criticar e contestar a teoria até então desenvolvida pela CEPAL, que deixara de tematizar, notadamente, os conflitos internos e os obstáculos políticos e sociais que poderiam se colocar ao desenvolvimento, malgrado o deslanchar da industrialização periférica. Nas palavras de Cardoso, tratava-se de pensar como é que essa periferia se conecta com o centro, o que nem sempre ocorre da mesma maneira. Pode-se tratar de uma economia de enclave, de produção local agrícola, uma economia que começava a se industrializar, isso gera classes sociais diferentes. Então a questão da relação não é só a nível do mercado, mas o mercado vira classe e a consequência da ação de pessoas que são associadas. Nesse ponto, além de uma crítica à teoria da modernização e a própria CEPAL, tratava-se de um confronto com as vertentes de esquerda que pensavam as relações entre centro e periferia apenas em termos do imperialismo, que estavam também na moda à época, sem considerar os variados graus de autonomia das classes sociais em diferentes sociedades. Metodologicamente, esse confronto com o que se consideravam serem olhares etapistas e homogeneizantes dos destinos dos países da região se dava por um método histórico comparativo, resultando de pesquisas que consideravam as especificidades históricas e a diversidade dos arranjos políticos e institucionais da região. Enzo Faleto, coautor de Cardoso, conta em entrevista que a ideia do livro Dependência e Desenvolvimento surgiu em uma viagem à Argentina, em 1965, na qual Fernando, que pesquisava os empresários, Francisco, que analisava o populismo, e ele, que estudava os movimentos operários, começavam a comparar as histórias do Brasil, da Argentina e do Chile, observando os efeitos políticos, econômicos e sociais internos das relações entre os países latino-americanos e as potências centrais. Dali em diante, encontravam-se quase todas as noites na casa dos Cardoso para tomar vinho e escrever o livro. A capacidade para combinar economia, sociologia, história e política através de uma análise da interação das classes sociais em diferentes contextos está de alguma maneira contida nas trajetórias complementares dos dois autores. Cardoso, um sociólogo brasileiro com especialização em sociologia do trabalho, que havia lecionado história econômica e economia, estudado elites empresariais e questões raciais. Faleto, um historiador e sociólogo com experiência nos estudos de trabalho e classes sociais, enfocando a condição operária, as origens sociais díspares e os países diferentes. Faleto, descendente de imigrantes italianos que ingressavam na classe média chilena, Cardoso, de família de elite econômica, política e cultural brasileira. Os objetos de estudo complementares e as vivências políticas em grupos com afiliações diversas ajudavam a ampliar a visão que eles tinham do processo social latino-americano. A fluência dos dois em Marx e Weber ajudava na adoção de uma perspectiva comparada para a análise das classes, empregada para explicar as polarizações ideológicas internas aos países do continente e permitia que se transbordasse uma leitura das estruturas econômicas para os arranjos sociais e políticos. A colaboração dos dois, que resultou no Dependência e Desenvolvimento, teve início em seminários liderados por Furtado, que buscavam reavaliar os trabalhos da CEPAL de forma a entender os descaminhos do desenvolvimento que poderiam explicar o golpe militar no Brasil. Hipóteses como a tendência à estagnação econômica decorrente da defesa dos interesses e privilégios dos grupos dirigentes em detrimento dos fatores dinâmicos do desenvolvimento,
como aquela tecida por Furtado na Dialética do Desenvolvimento, se confrontavam com interpretações sociológicas relativas à colaboração das elites periféricas com os dirigentes do centro e os obstáculos que assim se criavam à autonomia, levando a um desenvolvimento limitado e subordinado. Além de espaços institucionalizados, como o seminário do IUPES, os cursos de Cardoso na Flaxo e na Universidade do Chile, onde ele apresentava o livro em gestação aos alunos de toda a região e recebia comentários de peruanos, de colombianos, de chilenos, argentinos, as discussões que impulsionavam tais reflexões ocorriam também em espaços de congregação que juntavam acadêmicos e políticos. A comunidade brasileira exilada no Chile, no início dos anos 60, era composta, notadamente, por um grupo de políticos ligados ao governo de João Goulart e às tendências de esquerda, que, longe da pátria, procuravam compreender o que levara ao desfecho trágico das experiências mais radicais de transformação do país. Eles buscavam também refletir acerca dos possíveis caminhos para a ação em um regresso que queriam imaginar estar próximo, com o temor de que fosse ainda distante. Nesse sentido, os acadêmicos eram convidados a formular teorias que pudessem responder às inquietudes dos políticos exilados, tentando buscar respostas específicas para o limite ao desenvolvimento igualitário nas periferias latino-americanas. A fertilização cruzada das reflexões tecidas na academia e na militância não era exclusiva ao meio dos exilados brasileiros e ganhava destaque em um Chile que se polarizava e radicalizava, influenciando notadamente a formulação da vertente marxista da teoria da dependência, capitaneada pelo alemão Gunder Frank, pelos mineiros Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marino, militantes da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, POLOP, que sustentava uma via revolucionária de massas para o socialismo e era mais francamente fruto da hibridização entre política e teoria do que a vertente pós-cepalina de Cardoso e Faleto, instigados por Furtado. No caso desses quadros intelectuais, a relação que eles tinham com o ISEB via Guerreiro Ramos, o contato com a CEPAL por meio dos cursos de treinamento em problemas do desenvolvimento, a leitura do Capital via Paul Singer, somados a uma militância revolucionária de inspiração cubana e do marxismo estadunidense trazido por Gunder Frank, eram os ingredientes principais que levaram ao desenvolvimento da teoria da dependência marxista, que eles redigiriam em conjunto no Chile. As divergências entre essas duas vertentes da dependência, que resultarão em réplicas, tréplicas, engajamentos políticos distintos por parte dos atores, não estava dada quando da chegada desses intelectuais no Chile. Ao contrário, Cardoso e Wefort conheciam Teotônio e Bambirra do Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia em 59. Eles escreveram em 66 para Cardoso uma carta na qual dizem, e daí eu cito, o principal motivo, Teotônio dos Santos falando, pelo qual escolhi o asilo no Chile, foi a possibilidade de trabalhar com você e Wefort. Eu gostaria de saber se de fato é possível, se você poderia encaminhar as coisas nesse sentido, e logo descreve o currículo dele de véia. Ao chegar em Santiago, Bambirra trabalhou primeiro como assistente de Cardoso e, por intermédio de Fernando Henrique de Florestão, foram trabalhar com Eduardo Ramuy, que fazia pesquisas de opinião e havia se tornado diretor do Centro de Estudos Sociais, CESO, da Faculdade de Economia do Chile. Novamente, uma colagem entre sociologia e economia, pois era um instituto que tinha o objetivo de promover o entendimento dos aspectos econômicos, sociológicos e psicossociais do experimento de transformação social em curso no Chile, fomentando diálogos interdisciplinares. No CESO, Vânia, Teotônio e depois também Rui Mauro Maurini e Gunder Frank, vindos do México, sistematizam uma leitura declaradamente marxista do problema da dependência das nações subdesenvolvidas, que se tornou especialmente popular entre os jovens militantes chilenos por assegurar que a única saída possível para o subdesenvolvimento seria a revolução.
em linhas muito gerais, em comum com as análises de Cardoso e Faleto, há uma percepção de que a industrialização das periferias não trouxe a elas a autonomia que lhe permitisse engrenar uma trajetória de desenvolvimento com a elevação necessária do nível de vida. Os dois grupos atribuem esse entrave a um novo tipo de dependência, em que o capital internacional monopolista passa a ocupar a posição privilegiada no desenvolvimento industrial periférico, financiando e controlando a oferta de tecnologia da produção e mesmo conduzindo diretamente atividades econômicas, o que lhes permite guardar uma parte substantiva do lucro ali produzido. E adquirir, ademais, poder sobre a tomada de decisão no espaço interno da periferia, empurrando as burguesias nacionais para a condição de sócios menores do capital internacional. No Brasil, o pacto que os grupos desenvolvimentistas mantinham até então com as elites oligárquicas impedia avanços na inclusão social dos camponeses, visto que essa exigiria reformas na estrutura agrária e a extensão para o campo dos direitos que tinham sido conquistados pelo operariado urbano. As progressivas reivindicações sociais, combinadas com a deterioração das condições econômicas externas, que eram favoráveis no início dos anos 60, endividamento externo, etc., teriam levado ao fim de um modelo de desenvolvimento que teria vigorado por quase 30 anos. As questões são quais são as tensões sociais que se instauram nesse governo autoritário e que favoreceram uma associação das burguesias nacionais com o capital internacional, suprimindo todo tipo de crítica popular que poderia promover a redistribuição interna. Do ponto de vista de Cardoso e Faleto, ainda que uma ditadura reprimisse os conflitos distributivos, fosse um desdobramento possível, dado o arranjo de classes específico do caso brasileiro, esse não era o único arranjo possível. Eles procuram mostrar como diferentes combinações de classe e pactos políticos permitiriam trajetórias diferentes econômicas e políticas. Não haveria, portanto, um imperativo dado externamente que fosse um condicionante absoluto, e sim uma interação de lutas internas entre classes, grupos, organizações e movimentos com ideários diferentes. No caso da teoria que usa as categorias marxistas para analisar a condição de dependência, o arranjo ditatorial concentrador de renda que se estabeleceu no Brasil resultava essencialmente do tipo de função desempenhada pela periferia no sistema de acumulação capitalista, visto em escala internacional. E, portanto, não existiria margem para qualquer tipo de pacto que não passasse por uma transformação revolucionária. Em sintonia com as suas teses, os pesquisadores do CESO consideravam que o imperialismo monopolista era um problema que atingia a América Latina como um todo, e seria coerente, nesse sentido, lutar pela emancipação onde eles estivessem. Teotônio tinha uma simpatia pelo Partido Socialista chileno, Bambirra se dedicou ao estudo do socialismo que fora implementado para tentar entender as lições que deveria tomar para organizar o processo chileno, tendo alguma proximidade com o MIR, e Marini se engajou firmemente na luta de à esquerda do governo Allende, se tornando uma referência para o MIR. Em contraposição à opção dos marxistas por se envolver diretamente com a luta no Chile, Furtado, que acreditava ser o reformismo uma alternativa válida, e, em seguida, Cardoso, se transferiram para outros países. Furtado indo lecionar em Yale e depois na Sorbonne, e Cardoso em Nanterre, voltando a conviver e intercambiar, como mostram as correspondências da época entre os dois, agora publicadas. Essa etapa francesa do exílio, que é objeto da minha pesquisa atual, na qual eu vou procurar entender como os intelectuais exilados brasileiros transformam o panorama intelectual das sociedades que os acolhem, ela nos permite pensar como a teoria da dependência, por exemplo, seria retraduzida na sua entrada na França, como existe uma recomposição dos laços, uma reinserção institucional que redireciona as discussões e vê como elas aparecem nas publicações de brasileiros organizadas por brasileiros, como o Número Datão,
Escrita Moderna de Celso Furtado, que inclui inclusive um texto de Jaguaribe, ou as aulas que ele oferece na Sorbonne. Temas que eu não vou poder tratar ainda, mas que serão alvo e resultado do pós-doutorado que eu estou começando agora. Acho que é isso. Okay. Obrigado, Elisa. I think I'll stay with English despite being tempted to change because I think that Margarita might be, I would assume that she's giving her talk now in English, although maybe in Spanish. So Margarita Fajardo is Assistant Professor of Latin American History at Sarah Lawrence College, which is one of the best liberal arts colleges in the U.S. I don't know, for those of you who don't know the research institutions. And her path-breaking book, which is very relevant for this session, just came out this year, and it's called The World That Latin America Created, the United Nations Economic Commission for Latin America and the Development Era. We've been talking a lot about CEPAL, but not really about the emergence of CEPAL, not necessarily that that's what you're going to be doing, but this is central to a lot of what we're talking about, but without looking at it quite specifically. So I think Margarita will help us in this way, both in terms of understanding that institution, but also in terms of thinking about these questions of dependency in a broader Latin American context beyond Brazil, even if she's very familiar with Brazil. So Colombian by origin and trained mostly in terms of her graduate work in the US. Margarita's dissertation and now the book deals with not only Brazil, but Chile, Cuba, and many other contexts. In this sense, broadly Latin American in scope. And her talk today will be entitled From Cepalinos to Dependentistas, How Dependency Became Theory. So welcome, Margarita. Well, thank you very much. Can you hear me? I think I hear echo. Yeah. Oh. If I speak, I hear myself. So maybe if you turn off the mic of whoever is transmitting. Deixar o som daqui. Sim. Let me see if maybe that's better. Okay. Can you hear me? Okay, perfect. I'm sorry. I sort of immediately, I'm so used to writing in English. I could have totally done this in Spanish or Portuguese to be more attuned to my fellow panelists. But I didn't think of that. I should have asked, so my apologies that I'll be speaking in English. So I'm really grateful to be here with these panelists. So first, thanks to Ian and Florian for the invitation. And I'm really happy to be with Rafael and Elisa, whose work I have used a lot on my own. And so this gives me the chance to thank you both for because it was really helpful to me to have your work to write my own. So I'm really grateful for this, just to be able to say thank you to both of you. And we talked a lot about with Ian about like what is it that I was going to talk about. So I don't know exactly what I ended up doing exactly what the title said, but let's see. I hear a lot of overlap. This is the benefit of going last with what Elisa is saying. I have a similar arc that I draw about like the sort of origins and impact of dependency theory, and especially in the transition from Brazil to Chile, which is kind of one of the axis of analysis that I use throughout the book. Like I think one of the
propositions of the book as well is that the Cepalino ideas, not just the dependency ideas, but the broader scope of it is pretty much born out of these transnational exchanges and the observation of Chileans of the Brazilian reality and of Brazilians of the Chilean reality. So that shaped not just the dependency theory portion that we're going to talk about today, but the whole broader scope of Cepalino ideas. And I think that's sort of like one of the axes of analysis of the book in that is relevant for us here today. But I would love to talk about the trajectory of dependency ideas as they move out of Brazil and ultimately about their impact. And I think that is the point. I think there's a little sort of overlap with what Elisa is saying. I think that most of these ideas are pretty much drawing from what I wrote in the book. The key point in which dependency became a theory is in Santiago and the projection that Santiago had outward to the rest of the world. So that's the main idea that I'm gonna throw out here. So the talk will be divided into 3 parts. The first part will address the birth of dependency ideas in the pre-1964 coup. And I'm not going to delve in that too much, but that is something that I see as a kind of a departure from what Elisa was talking here today, and I will go back to that at a time. The second part will be devoted to the movement of dependentistas and their ideas to Chile and the transformation of dependency ideas into a theory and a movement in Santiago. And the third part will consider the impact of dependency theory in the world, but especially back in Brazil, as dependentistas return from exile and turn to anti-authoritarian and democratic politics. So let me begin by the emergence of dependency ideas. In the early 1960s, 2 distinct but overlapping academic and political circles, one centered in Sao Paulo and the other in the recently inaugurated capital, Brasilia, began to conceptualize ideas that are later going to be grouped together under the rubric of dependency theory. From the Brasilia circle emerged perhaps the most well-known of the dependency theses, the quote, development of underdevelopment, unquote, independent of under Gunder Frank. Though not a militant himself, Frank sympathized with the revolutionary project or the militant project at least, of Teotonio dos Santos and others in his group. They rejected both the politics of the Communist Party and some of the prevailing ideas of the intellectual left, even if dos Santos and others did not share or would eventually differ from Frank and the Beck's assumption of the development of underdevelopment thesis, which we can talk a little bit more about later. Not militant, but hardly apolitical, the other group, the Sao Paulo, the Sao Paulo Dependency Project emerged from an intentional effort, and I think this is familiar to Ian's work, from an intentional effort of the Paulista School of Sociology to outcompete the intellectual centers at Rio de Janeiro, which had dominated the conversation around development, like some of the people that Rafael was talking about, like some of the ISEBI intellectuals, for instance, and then the Cepalinos, who have also had their their outpost, let's say, in Santiago. So to outcompete these intellectuals who had dominated the conversation about development and to situate themselves at the center of the discussion of the most important political problem of the day, which was development. It is important to remember that at this point, Brazil was characterized by ravaging political polarization, social upheaval, and serious economic problems, all of which were undermining the political and social pact that had sustained the project of industrialization and development. So sort of the structural factors that in which this intellectual sort of emerged sort of makes sense to be critical of development, that the project of development is sort of unraveling at this particular point in time. Fernando Henrique Cardoso became the leading dependentista of this circle with his thesis about the political role of the national bourgeoisie, and later with his dependency and development thesis, which I sort of contrast with the underdevelopment thesis of Under Gunder Frank. Although the two had distinct intellectual and political concerns, the two circles
also had certain points in common. And I think this is what I was trying to say about the difference with maybe what Elisa was saying. It's true that on a lot of that I sort of talked about in the book, the extent to which they come together in Santiago in very friendly terms, all of these dependentistas. But I do see some sort of like trajectory opening up from these two diverging intellectual centers in Brazil that it's emerging in since the point of the cradle of dependency ideas in Brazil, let's say. Okay, so just like a side note. So I was saying that these two these two different groups, the Sao Paulo de Brasilia group, had certain points in common. They were both part of a new generation of intellectuals for whom prevailing development ideas had become orthodoxies. These orthodoxies encompass not just modernization theory, but also like it's commonly understood, like not just modernization theories, is commonly understood in like the circles of the global north of what is dependency theory. Is usually just saying like, oh, it's like modernization is the antithesis of modernization theory. And some of which is missed from our conversation here, which we're more familiar with, the extent to which dependentistas were actually reacting to the orthodoxies, to the local and regional orthodoxies, some of which was represented by CEPAL. So the common enemy, let's call it, was for those who would become dependentistas in Chile were CEPALinos, those whose nexus was the United Nations Commission for Latin America, CEPAL in English and in Spanish and Portuguese. So for those in Brazilian circles coming up with dependency idea, CEPALinos such as Celso Furtado represented some of the orthodoxies of development that the new generation sought to displace. And it's crucial, as kind of Elisa was saying, that perhaps like that the birth of dependency and development, the book in Santiago, has at its core this encounter between what I see as two sort of generations of thinkers of development, even though necessarily not of age. I mean, they're not that, the age difference is not that much, but they do represent some sort of two generations of development thinking in the region. Okay, so now I will turn to the second part, and to Chile and the way in which dependency ideas consolidated into one and only dependency theory and transformed into an intellectual movement. So the Brazilian context of what dependentistas and other observers call the pre-revolution, highlighting the political statement of the project of industrialization of development, had given rise to dependency ideas, the movement to Chile and its vibrant political context turned dependency into a movement. Driven by the repression and fear of the military that had taken over Brazil in 1964, Brazilian-based intellectuals found refuge in Santiago, Chile, which it was in the late 1960s and early 1970s a site of intense ideological competition, structural reforms, and increasing polarization and academic militancy. So as one observer noticed, quote, sociologists were not expected to publish, but to change the world, end quote. That is the environment that was, the Brazilian dependentistas end up living in and with and transforming in Santiago. So the dependentistas rapidly inserted themselves within these vibrant and politically engaged academic institutions in Santiago, and with their ideas and projects further intensified the ongoing polarization and radicalization in Chile. Dependentistas aligned themselves with the parties in the Chilean political landscape, and some became participants in the ever more radical project, including those of Allende's Democratic Socialism and the Movimiento Izquierdista Revolucionario, MIR. And I think this is something that I was thinking when Elisa was doing her presentation, that the political differences do start to emerge there, and in Santiago, like Faleto has, or recalls at least, that that Cardoso was kind of a sympathizer of the Frei Revolution in Liberty program, and that there are others like Dos Santos and Frank and Marini who are going into other points of the are aligning themselves
to other more radical projects. So, but the important thing, I think, is that their convergence in Santiago, combined with the increasing regional and global attention towards Chile and its transition to socialism, resulted in the consolidation of dependency ideas into a theory, like into all of these ideas being grouped together as one, and the transformation of dependency into a movement as these intellectuals sort of aligned themselves with the different political forces that were present in a very vibrant landscape in Santiago. So I was thinking something, and I will go back to this idea in the third part of the talk, that one of Elisa's questions of like, well, how do these, what makes it possible that these theories sort of travel and become part of the kind of, not necessarily the canon at the global north, but become very important and attract the attention of the global north. And it's not, and I was thinking, and this is something that I tried to show in the book as well, and I will show further in the third section of the talk, has to do with also the conditions at those centers, not just the producers, what they're doing, but the industrial centers, let's say, for using the terms of these dependentistas, also have certain conditions that allow these ideas to sort of like be kind of received. Okay, so despite their differences and unending disputes between these dependentistas, converging and working together in Santiago irradiated them as a single force and rapidly became the paradigm of the Latin American social sciences. Like within a few years, that was like what's happening in like sociology, and everybody was using that as their bigger question. Okay, so finally, we have come to the last part of the talk, in which I would like to address the impact of dependency theory in the world, and then especially back where we started, in Brazil. So the fact that Brazilian-based dependentistas converged in Santiago at the time of the Revolution in Liberty and the Chilean way to socialism was crucial for the global impact of dependency theory, because Chile was attracting not just the attention that it had, because it had become the center of a lot of international organizations, and by that had attracted a lot of intellectuals that will always pass through Santiago, but also because of the political moment, and Chile got the attention of the world, and especially even after, with the end of Allende's government and the rise of the military regime. Even more so, Chile became the object of international attention, some of which has been documented in terms of like the role of Chile in the international fight for human rights. But in general, it became a site of international attention, and I think that was crucial for dependency ideas to kind of flourish in the world, that political context. So it was through this Chilean mediation that dependency became theory and became a paradigm for both the global north and south. That's some of the things I argue in the book. So let me give you two crucial examples. Through the field of Latin American studies emerged on the back of the Cuban Revolution in the early 1960s, it was really in the 1970s, fueled by the attention to Chile, that it thrived in the global north, both on account of Allende's transition to socialism and of Pinochet's military dictatorship and the solidarity groups that emerged. The Latin American studies programs and journals multiplied across European capitals, and within them, dependency theory, mediated mostly but not exclusively through Frank's development of underdevelopment thesis, became the paradigm for the emerging field of the Latin American studies. In the United States, for instance, dependency theory became the weapon of contestation and the tool for establishing parallel institutions to the Latin American Studies Association or the Latin American Research Review. In the perspective of a new generation of academics, those institutions were part of the Cold War establishment, and they vowed to create alternative associations and alternative journals, such as the Latin American Perspectives, to which the inaugural and several issues were dedicated to dependency theory.
So this became the tool for the students that just recently graduated PhDs who were beginning to occupy positions in faculty positions in universities and were trying to distance themselves from what they thought it was the old guard, Lhasa and LAR, and they wanted something new. Now, with regards to the impact of dependency theory in the global South, I know Ian mentioned Samir Amin, and this is something that I guess perhaps there's a lot of, yeah, I'm almost done. There's a lot of work to do as well, was the channel by which dependency theory became influential for world system theory, among others. It was in Santiago and in the context of UNCTAD in which Allende was the start and Amir met Frank and Dos Santos. It was also his affiliation to the UN Development Institution for Africa that brought him towards CEPAL and other UN institutions headquartered in Santiago. As a result of his contact with these and other Latin American social scientists turned dependentistas, Amin claimed that, quote, the center of gravity of social thought had transferred to Latin America, end quote. And then on, strive to make dependentistas part of the global South conversation about development and the global economy. I'll give many examples, but I would leave it at that. So just to finish up. So although dependency became very influential within and outside politically engaged academic circles around the world, perhaps it was most politically influential when dependentistas, and in particular Fernando Enrique Cardoso, returned home. And this is going back to sort of similar to what Rafael said, for a kind of a provocation. Where are the legacies of dependency? And I think this one, even though perhaps many people don't like it, we have to wrestle with. So to go back to this, where this presentation started, I would argue and would like to explore this with further investigation that it was through Cardoso that dependency theory had the most impact. It was with his work on dependency theory that allowed Cardoso to become one of the most prominent intellectual leaders of the opposition against the regime. And it was this role as opposition leader that took him to electoral politics, culminating in the presidency in the 1990s. It was his work on Brazil's associated dependent development that led him to deepen the critique that he has started with dependency of the developmental state. And it was also the networks he created along the way in the late 1970s, especially the 1980s, and the transition to democracy that were fundamental to understanding the shift to the world of plano real, sovereign globalization, and repayment of the social debt that characterized his time in power. As I said, this question of dependency theory in the 21st century is still like uncharted territory, and I hope to kind of some of us get inspired to take this farther. So I'll leave it at that. Thank you. There were two things that I wanted to just to ask you a little bit about, Rafael, Elisa, and then finally back to the question of Margarita. And the one for you, Rafael, you mentioned this notion of semi-colonial, right? And I just wanted to push you to develop this a little bit more. I've been thinking about organizing something around the notion of semi-periphery as a category of analysis. And one of the things that I think is the sort of interesting part and also specificity of Brazilian and Latin American dependency theory as opposed to the Third Worldist project, it's both that they're seeing this semi-colonial, semi-peripheral. I mean, really, to talk about, people have been making some criticisms of the whole concept of the global South in places like, I mean, can you call Buenos Aires or Sao Paulo, you know, I mean, and so I think they're not just experiencing this empirically, but also in terms of this development of the social sciences. Mm-hmm. At a moment, you know, if you think about these institutions, you could say, okay, well, Latin America maybe is somehow backward as compared to the global North, but on the other hand, it's very pioneering, and I think that this is also part of the chronology. And so I just wanted to know what you make of this, both in terms of the actors and also beyond them, this notion of semi-colonial or semi-peripheral. And this also has to do with my question for Elisa of this iconoclastic social science. I mean, you mentioned the links between
sociology and economics, which you could view as kind of undisciplined, but also this kind of specificity and what it allows for in terms of a global social analysis. And by global, I don't mean reaching the globe. I mean in terms of the kind of French sense of, l'histoire totale or something like this, right? Société totale. And then finally, and this is more of a provocation. I actually asked this as an open question in my review of your book, which is I've reviewed very favorably and is coming out soon, Margarita. But about I think Fernando Henrique, because of his social class and position, when he talks about dependent development and the bourgeoisie, the Brazilian bourgeoisie, it's not as a kind of academic subject. It's something that he is intimately familiar with. And I also wonder, Elisa mentioned him fitting in with these leftists, some of them revolutionaries in Chile. But I wonder if really we want to think about him as the kind of organic intellectual of the Brazilian bourgeoisie, but at the same time, a kind of homem cordial who is, because this is part of his cultural capital, right? This is part of his network. It's not accidental that he launches himself at a university in which, the hegemonic discursive form is Marxism. So he's familiar with that, he's part of that, but is that really the politics that he has from the beginning? Not that we want to look back at him in the 1960s in the light of what he becomes as president, but just thinking about this. So I'll leave it at that. I've already spoken too long, and you can respond individually in conversation with each other, and then we'll take a round of questions from the audience. Thank you again. So. Quem sabe já inclui também? Você tem que fechar. Deu? Quem sabe já pega perguntas? No, I think. É que eu te falar, te falo tudo. Okay. Okay. So I'll actually take Rafael's suggestion here, and to just continue with the first round of questions, maybe 2 or 3 questions we can group together, give them time, and if there's time that remains, we'll do another set. So anyone have a question or comment? No, maybe not. Okay. Okay. So, yeah. Não, então tá. Não, muito legal. Muito obrigado. Aprendi muito com as colegas e fico muito feliz que, de fato, haja essa sinergia de ideias. Quero muito ler os trabalhos de ambas. Estou começando a ler o livro da Margarita já. Começando a ler. Eu preciso descobrir o que você já publicou para ler. Mas, enfim. Essa questão semicolonial, claro, a gente pode pensar na perspectiva de hoje, que eu acho que você tá pensando agora, né, de como repensar isso, e aí, claro, tem toda uma outra reflexão posterior a essa reflexão que eu estou analisando, que é dos anos 50, né? Então responder tentando levar em consideração isso, né, ter ciente isso. Uma coisa era como esse pessoal do ZEB estava tentando definir, e assim, não há uma definição exata, e não é, né, e não há uma definição de dicionário que todos partilham, mas eles trabalham com esses conceitos, né? Então, isso é uma questão um pouco diferente da evolução dessa categoria e o que é aplicado em outros autores, né? Mas eu acho que, em algum grau, ela tem a ver, eu quero começar a falar do que você falou, que é uma coisa que você tem pensado, né, da perspectiva de hoje, que é mostrar a complexidade de pensar isso, né? Porque, de fato, o Sul Global, como o Prachado falou, né, é um projeto, né? Não é uma realidade em si. E por quê? Um dos desafios é que ele é diverso. Quer dizer, ele tem uma formulação meio que postuladora, né? Ele é prospectivo, assim, nesse aspecto, né? Isso é refletido, né, nas dificuldades que os zebianos tinham de pensar isso também. Eles também estavam cientes disso, né? Então, no pouco que eles conseguem
eles são explícitos nisso, eles dizem, olha, não dá para dizer que Brasil e Gana estão enfrentando a mesma situação. Gana acabou de se tornar independente, 55 exatamente, né? Que é a fundação do ISEB, interessantemente. E o Brasil tem 130 anos de independência, eu acho que tem esse aspecto. Então tem um aspecto de vista assim, formal, que seja empírico, né? De uma trajetória diferente. Você falou em cronologias antes, né? Uma cronologia diferente. Acho que a Estela falou também. E também eu acho que aí fica um pouco mais interessante a conversa. Quer dizer, além desse aspecto, digamos assim, da cronologia, existe uma afirmação, um reconhecimento, caberia a nós pensarmos isso, até que ponto preciso ou não, né, de que é uma sociedade muito mais complexa do que Gana, uma sociedade que tem um setor já industrial, uma sociedade que, então, a complexidade não é a mesma, os desafios não são todos os mesmos, embora partilhamos do que? Eu acho que a questão era reconhecer diferenças, mas apontar mais para as dificuldades ou as necessidades em comum que poderiam ser, né, associadas e trabalhadas juntos. Eu acho que caberia também afirmar, que eu acho que isso não está claro lá, pelo menos na reflexão que eu consegui pegar desses autores, também eu acho que tem outros aspectos, né? Existe que volta essa questão da dificuldade do Sul Global como projeto, né? As diversidades, portanto, econômicas, históricas, demográficas, étnicas, talvez, né? Mas também raciais. Até que ponto o pessoal do ISEB ou pessoas estavam se vendo tão similares com indianos ou com ganeses, né? De novo, não acho que isso eles vão dizer dessa maneira, mas é uma dificuldade. Eu, quando perguntei essa questão, até falei com você, né? Pelo menos com o Cândido Mendes, falei, por que vocês não se engajaram mais nas conversas que estavam vindo lá de Bandung? Tudo bem que Belgrado ainda iria acontecer, mas Bandung já tinha acontecido. Ele meio que se esquivou, ele falou, olha, a gente estava muito focado aqui, a gente tinha noção, mas o nosso desafio era aqui. Né? Eu acho que isso é verdade, não estou dizendo que ele está fugindo da pergunta, é verdade. Acho que é sincero e a verdade era o caso, mas eu acho que também tinha um pouco essa coisa, tipo assim, mas eu não sei até que ponto, também é possível pensar isso do ponto de vista assim, tudo bem que as informações chegavam, mas não no grau de hoje também, né? Então tem esse aspecto também, eu acho, comunicativo, digamos assim, né? Mas embora haja, portanto, esse reconhecimento, essa ciência em algum grau, eu acho que também existiam muitas perguntas, né? Em que grau que há uma realidade tão similar assim, seja isso algo justificado ou não, seja isso por razões legítimas ou não. Eu sinto isso, duas coisas. Acho que é interessante perguntar por que não e perguntar o que poderia ter sido, mesmo que seja do ponto de vista prospectivo como para reflexão. Então, né, agora, claro, você vai ter outras formulações do que é semicolonial e semiperiferia, isso é uma outra questão, mas do ponto de vista assim, histórico, eu acho que eu apontaria um pouco isso. Quer dizer, é um conceito que eles acharam que era importante apontar, mas não com o objetivo de se diferenciar, pelo contrário, com o objetivo de se aproximar em algum grau, embora foi uma aproximação, acho que muito tentativa só. Não foi o que poderia ter sido, pelo que você vê em relação aos ecos que existem, na verdade, nas reflexões que estão ocorrendo, né, em outras esferas fora da América Latina e o que estão ocorrendo no Brasil e depois na teoria da dependência, eu acho que isso, inclusive, floresce mais. Né? Bom, também quero agradecer vocês pelo diálogo aqui criado e pelas questões. Você me perguntou sobre os iconoclastas, acho que pegando um pouco o termo que eu uso para descrever o Celso Furtado num artigo meu. E daí eu acho que é um iconoclasta em relação ao uso metodológico da economia tal qual conformada e a reivindicação que ele faz constantemente de que se guarde uma abordagem histórica e uma abordagem que pense o social e o político dentro do olhar para a economia, o que não é... O iconoclasta não seria igual na sociologia, porque a sociologia era menos refratária essa colagem com as disciplinas históricas, com pensar, enfim, os limites entre a ciência política, a sociologia, nesses grupos que a gente está olhando, estavam menos colocados. Então, eu acho que, quando eu penso que a interdisciplinaridade é chave nesse momento, é sobretudo por quebrar a barreira da economia, a adesão a explicações que ficassem fora do método econômico não tão histórico, ou que não tomasse as categorias de política diferentes, de arranjo de classe, conflitos internos, enquanto centrais para entender os limites ao desenvolvimento, né? Então, uma história total no sentido de que a história está na base de todas as explicações, porque é nela que os arranjos específicos vão se formar. Sobre
sobre as origens sociais dos intelectuais e os limites desse, enfim, você fala do caso do Cardoso como um homem cordial, eu achei interessante que eu fiz entrevistas com alguns chilenos e um deles tinha lido o começo da minha tese, que o primeiro capítulo é sobre a CEPAL. E daí ele falou, eu comecei a ler isso aqui, daí o Santa Cruz, essa é a origem de elite, o fato de que vários dos funcionários da CEPAL, mesmos que não eram ligados às famílias tradicionais de elite chilena, também vinham de um background social de elite. Ele falou, eu não sei bem, eu achei que eu não tinha nada a ver com isso, e daí eu fui lendo a parte que chegava na teoria marxista da dependência, e falei, olha só, eu me identifico com as pessoas com quem trabalhavam comigo em termos das minhas origens. Mas passar disso a uma explicação, como se diz, de necessária de colagem das suas origens com suas defesas de classe, eu já acho que seria determinista demais. Pensar as influências que isso tem e que tipos de acordos, de parcerias isso leva a poder fazer, porque acho que tem uma coisa de poder ser aceito em certos círculos e desempenhar certos papéis mais do que uma colagem necessária, origem e teoria que você vai vir. No caso do Fernando Henrique, sim. E do que a Margarita estava falando, eu acho que ela falou assim, da parte do Chile ser um momento de divergência desses grupos que conviviam de maneira cordial. Eles convivem de maneira cordial, mas eu acho que a divergência vem antes, né? Fazer parte da POLOP ou não fazer, ou que tipo de visão de política e revolução e transformação eles tinham no Brasil. Antes disso, já era uma diferença que vai se acirrar no Chile durante o processo de radicalização, mas isso já estava em gestação na adesão ou não à POLOP, antes dentro do Brasil. E acho que o fato de não estar ligado à CEPAL também é importante nos tipos de engajamentos militantes possíveis, porque a CEPAL, e isso a gente vê ao longo do histórico da comissão, o que é publicado pelos seus funcionários, assinado pelos seus funcionários, o que sai como documento oficial, acho que também tem um limite da institucionalização ao tipo de publicação que vai ser associada a ela em alguma medida. E várias são as histórias que acabam passando por isso. Só isso. Margarita? I think you asked about sort of the organic, Cardoso, the organic intellectual is a interesting way to think about it. I mean, I think I agree with Elisa that it's probably like a very kind of deterministic way, and it's very hard to do research on him in the sense of trying to understand without knowing what we know of what happened. But I think it also has to do with a reevaluation of knowing what happened. And I think we have a lot of we're coming to the time that we need to kind of understand also neoliberalism, let's say, for shorthand, beyond the beyond its or outside of its critics too, that we have is the story that we sort of have so far. So yeah, I don't know. I mean, I do agree in the sense that they, like what Elisa was saying, like this trajectory, and that's why it sort of began in Brazil. That's why I talked about these two circles that were different though overlapping. But yeah, the key and in the movement from Brazil to Chile is I think important. But I'm going to think about this idea of the organic intellectual. I always think of Cardoso as like, there are certain things that I think are common in his thought, and to me what has defined his trajectory as well was and dependency is part of that, is a critique of the developmental state, even from even at the birth of dependency ideas. So like the kind of enactment perhaps and the implementation of those critiques in the 1990s. I don't know if there are like, sometimes I think, well, is there a clear correspondence between those critiques and the
and the dismantling, let's say, of the developmental state. I don't know, but I do think that that is a common pattern. It's not a transformation, but it's a common pattern in his or ambition, like a purpose of understanding and sort of challenging the developmental state of mid-century. Great. Thank you, Margarita.